Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que nossa vida é constante luta contra as tribulações do dia a dia. A palavra de Deus é o conforto e a força que nos tornam solidários com todos, sobretudo com os que sofrem. Então, a primeira leitura de hoje está em Jó, capítulo 7, versículo 1 a 4, depois o versículo 6 e 7. Jó, capítulo 7, versículo 1 a 4, depois o versículo 6 e 7. Porventura não tem um homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitado-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, farto-me de me voltar na cama até a alva. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como um vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então, aqui essa primeira leitura mostra, que Jó é o símbolo do sofrimento do ser humano. Então, como o texto fala, a vida da pessoa é uma luta constante contra as dificuldades da vida. Então, aqui Jó fala que o sofrimento é um mistério que atinge as pessoas, mesmo sendo justas. Então, aqui ele fala que nós devemos lutar, nós devemos lutar contra as dificuldades, contra as adversidades da vida, e sabendo que Deus está conosco. Ele sempre quer o melhor para nós, Ele está conosco sempre, Ele nunca nos abandona. Então, Ele nos dá força para superar essas dificuldades, esses obstáculos que nos são colocados, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 a 19, depois o versículo 22 a 23. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 a 19, depois o versículo 22 e 23. Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, essa segunda leitura, Paulo reconhece que sua missão evangelizadora não é motivo de glória, mas sim de necessidade. A sua missão evangelizadora é uma necessidade a qual ele foi solicitado atender. Então, a liberdade de Paulo, não é fazer o que ele quer, é fazer, acolher, mas sim acolher livremente o que Deus lhe propõe. Sua liberdade une-se à gratuidade para ganhar o maior número de pessoas para a causa do Evangelho. A missão dele é justamente anunciar o Evangelho e fazer com que a vontade de Deus prevaleça, fazer com que a vontade de Deus prevaleça na vida dele, na vida das pessoas para quem ele anuncia o Evangelho. Então, a nossa missão também deve ser assim, Nós também devemos anunciar o Evangelho a todos, E que a vontade de Deus sempre prevaleça na nossa vida. E agora, falando do Evangelho,
Hoje ele está em Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39. Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, Jesus tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E Jesus lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Então, aqui no Evangelho, mostra Jesus continuando a sua missão evangelizadora, curando os enfermos que encontra. A gente viu nele expulsando os demônios, e curando a sogra de Pedro. Que a sogra de Pedro estava com febre, e aí ele a levantou, e aí ele pegou-a pela mão e a levantou, e aí naquele momento a sogra de Pedro se curou. Então ele estende a mão, a sogra de Pedro, e a levanta, e logo em seguida ela se põe a serviço, Então o Senhor, ele acolhe e cura os doentes que dele se aproximam, Então as forças do mal, elas são aniquiladas por Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, ele tem poder para expulsar os demônios, ele tem poder para destruir o mal, Então, depois de todas essas coisas, ele tem necessidade de descanso, e de buscar força junto ao Pai. Tanto é que ele vai para um lugar deserto e ali ele começa a orar, começa a pedir a Deus forças, Então ele começa ali a orar, Então que nós também possamos sempre, nos nossos momentos, sempre a gente deve também buscar forças, junto ao Pai. Nós também devemos fazer o nosso momento de oração, sempre, pedindo a Deus, que nos dê forças, Então que nós também possamos, sempre cada vez mais anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar a palavra de Deus a todos, E aqui no finalzinho, os discípulos falam: Simão e os que com ele estavam, achando-lhe, disseram: todos te buscam. E aí Jesus disse: vamos às aldeias vizinhas para que ali também pregue, porque para isso eu vim. Então Jesus continua a sua missão. Ele pregou nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Então, ele continuou ali a sua missão, expulsando os demônios, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, e curando os enfermos. Então, que nós também possamos, também levar o Evangelho a todos os necessitados, que nós possamos também anunciar o Evangelho, a palavra de Deus a todos, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.